Existe um momento na vida de quase todo homem em que ele olha para si mesmo e percebe que está cansado. Cansado de correr atrás, cansado de sentir que nunca é suficiente, cansado de ver uma mulher demonstrar desejo num dia e se afastar no outro como se nada tivesse acontecido. E no fundo, o que dói não é a rejeição em si, mas a sensação de perder o controle emocional, de vacilar, de reagir demais, de não ser o homem que você sabe que poderia ser. É aqui que muitos travam, entre o desejo de conquistar e o medo de repetir os mesmos erros. É exatamente nesse espaço que entra a filosofia estoica, esse velho manual de guerra interna que homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca usaram para manter disciplina, propósito e calma, mesmo sob pressão. Porque no fim das contas, conquistar uma mulher não é sobre frases prontas ou joguinhos. É sobre postura, é sobre presença, é sobre ser o tipo de homem que não se dobra diante do afastamento, do silêncio ou das incertezas femininas. Um homem que se mantém firme, mesmo quando o mundo emocional parece querer puxá-lo para o caos. Se você já sentiu aquela dor de ver o interesse dela evaporar depois de alguns momentos intensos, sabe exatamente do que estou falando. É como assistir a uma cena de filme em que o protagonista hesita por um segundo e perde a oportunidade. Mas diferente do cinema, na vida real ninguém grita corta. Cada erro cobrado é real. Cada falta de autocontrole abre caminho para a comparação com outro homem mais confiante, mais estável, mais centrado. E isso machuca o orgulho, mas também desperta algo poderoso, o desejo de mudar. E é aqui que começa a transformação. Porque a verdade é simples, os homens que dominam suas emoções tornam-se automaticamente mais atraentes. Eles não se desesperam, não imploram, não se desequilibram. Eles lideram. Como personagens de clássicos de superação, Rocky, Maximus, Tyler Durden, eles aprendem a ser donos de si antes de querer conquistar o mundo. E quando você aprende a liderar sua própria vida, tudo muda. Sua postura, sua energia, seu magnetismo. O desejo dela deixa de ser um mistério e passa a ser consequência. O que você vai descobrir a partir de agora não é um truque, mas uma virada interna, uma mudança de mentalidade que separa os homens comuns dos homens de propósito. Os caras que reagem de qualquer jeito, dos que respondem com clareza, força e controle emocional. E acredite, isso não só faz com que as mulheres parem de se afastar, faz com que elas enxerguem valor, estabilidade e presença onde antes viam carência. Antes de continuar, já deixa o convite, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para um amigo que vive sofrendo com o afastamento feminino sem entender por quê. E eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que define onde você está hoje nessa jornada. Confiança verdadeira. Homem de propósito. Eu lidero minha vida. Quando uma mulher começa a sentir desejo de verdade, algo curioso acontece dentro dela. Surge também o medo. Não é medo de você, mas da própria vulnerabilidade. Ela percebe que está se abrindo, que você está afetando as emoções dela mais do que ela gostaria de admitir. E quando essa consciência chega, a mente dela dispara um alerta interno. E se eu estiver me envolvendo demais? Esse conflito cria o afastamento, um recuo estratégico para recuperar o controle emocional que parece começar a escapar. É importante entender que esse afastamento não significa falta de interesse. Na verdade, muitas vezes ele acontece justamente quando o interesse é mais forte. Só que para ela, sentir que está gostando demais pode ativar memórias de experiências passadas ruins, de homens que não tinham estrutura emocional ou da sensação de perder o próprio eixo. Então, antes que isso aconteça, ela cria distância. É como se dissesse para si mesma: calma, observa, testa, sente se é seguro. E você, sem perceber essa dinâmica, pode interpretar como rejeição. O problema é que a maior parte dos homens responde a esse afastamento com ansiedade,
Começam a mandar mensagens demais, perguntar demais, pressionar demais. E quanto mais você tenta entender ou consertar a situação, mais ela sente que realmente precisa se proteger. O afastamento dela cresce na mesma medida em que o seu desespero aparece. É nesse ponto que muitos acabam entrando na friend zone ou sendo comparados com homens emocionalmente mais estáveis, simplesmente porque não souberam lidar com esse momento delicado. Do ponto de vista estoico, esse é justamente o teste da vida. Manter controle emocional quando você sente que algo escapa ao seu controle. Em vez de reagir, você observa. Em vez de exigir respostas, você fortalece sua presença silenciosa. A mulher percebe isso. Ela sente quando um homem não se abala. E esse equilíbrio é raro, profundamente atraente e até desconcertante para ela. Porque enquanto ela se afasta com medo, você continua sólido, mostrando que não depende da validação dela para se manter inteiro. Esse afastamento feminino costuma vir acompanhado de autodiálogo interno dela, algo como: será que estou indo rápido demais? Será que ele vai me machucar? Será que estou me iludindo? E são essas perguntas que fazem ela se recolher um pouco. Não é contra você, é um movimento dela com ela mesma. Mas se o homem interpreta isso como abandono, ele perde o jogo emocional antes mesmo de perceber que estava sendo observado. Ela não quer que você corra atrás, ela quer ver se você permanece centrado. E aqui nasce o ponto mais importante deste tópico. O afastamento é menos sobre ela fugir e mais sobre ela medir. Medir se você tem estabilidade, medir se você sabe lidar com emoções intensas, medir se você é o tipo de homem que mantém a postura mesmo quando a situação aperta. Ela deseja você, mas deseja ainda mais sentir segurança ao se entregar. E é esse paradoxo entre desejo e medo que abre portas para tudo o que vai acontecer nos próximos tópicos. Quando uma mulher começa a sentir desejo de verdade, surge dentro dela um segundo movimento tão poderoso quanto o primeiro: o orgulho. É quase cômico se não fosse tão complexo, porque ao mesmo tempo em que ela se sente atraída, ela também sente que não quer parecer fácil, entregue ou vulnerável demais. Esse conflito cria um jogo silencioso dentro dela, uma batalha entre o eu quero e o eu preciso me proteger. E enquanto o desejo puxa ela para perto, o orgulho empurra ela para longe, criando aquele afastamento que confunde tantos homens. Esse orgulho não é arrogância, é autopreservação emocional. É o histórico dela falando mais alto, decepções antigas, homens que ela entregou o coração e não souberam valorizar, situações em que ela se expôs demais e saiu machucada. Então, mesmo quando o desejo aumenta, ela tenta controlar a intensidade com que demonstra. É por isso que muitas vezes ela te olha de um jeito que deixa claro que quer você, mas age como se não ligasse tanto. Esse comportamento híbrido é o reflexo vivo do conflito interno que a domina. E aqui entra um ponto crucial. Quando você não entende esse mecanismo, você reage errado. Você interpreta o orgulho dela como falta de interesse e, por medo de perder, começa a demonstrar interesse demais. E quanto mais você se aproxima, mais ela sente que está abrindo mão do controle emocional. E o orgulho dela reage. Ela se afasta não porque não te quer, mas porque quer provar para si mesma que ainda está no comando. E, ironicamente, esse afastamento pode fazer você parecer inseguro, carente ou até desesperado, o que destrói o desejo dela aos poucos. Os estoicos diriam que esse é o momento em que você deve dominar o seu próprio ego. Porque se o orgulho dela está gritando, o seu não pode gritar de volta. Não é hora de provar nada, muito menos de entrar no jogo pela metade. É aqui que você demonstra força verdadeira, mantendo calma, segurança e controle emocional. Ao invés de tentar convencer, você deixa que as atitudes falem por si. Ao invés de reagir ao afastamento, você sustenta sua energia com firmeza.
E quando você faz isso, o orgulho dela começa a perder força. É curioso como esse conflito interno reflete dinâmicas clássicas do cinema. Pense em Casablanca, Orgulho e Preconceito, ou até em romances contemporâneos. Quase sempre existe um par de personagens que se desejam, mas batalham contra o ego, o medo, as expectativas e o próprio coração. E o herói que conquista não é o que implora, mas o que permanece sólido enquanto todo o resto vacila. Esse arquétipo fala diretamente com o instinto feminino de procurar um homem que não perde a postura diante de desafios emocionais. E é nesse ponto que o jogo vira. Porque quando ela percebe que o desejo continua ali, mas você não se dobra ao orgulho dela, você se torna diferente dos outros. A atração cresce, a curiosidade dela aumenta, o afastamento começa a perder força e, sem perceber, ela se aproxima de novo, tentando entender por que você não foi abalado. Esse equilíbrio entre firmeza e leveza cria uma tensão irresistível, onde o desejo supera o orgulho e prepara o terreno para o próximo movimento dessa dança emocional. Quando uma mulher sente que o desejo está crescendo e o orgulho tenta segurá-la, surge um terceiro elemento inevitável: os testes emocionais. Eles não nascem de maldade, e sim de insegurança. É o jeito dela confirmar se você é realmente o homem que aparenta ser. Ela observa como você reage ao silêncio, à demora, a uma piada provocativa, a um convite cancelado. E cada pequena atitude sua revela muito mais do que suas palavras. Esses testes são, na verdade, perguntas ocultas. Posso confiar nele? Ele perde o controle fácil? Ele é estável ou reage como todo mundo? Esses testes não são feitos de forma consciente na maioria das vezes. É como um reflexo emocional, um instinto de proteção. Ao se afastar um pouco, ela cria um espaço onde pode observar você de longe, como quem examina a postura de um guerreiro antes de decidir se entra ou não na batalha. Ela quer ver se o seu controle emocional é real ou apenas fachada. E nesse movimento, suas inseguranças também entram em cena. O medo de se machucar, de parecer vulnerável, de investir em alguém que não tem consistência. Muitos homens falham aqui porque reagem de forma impulsiva. Vem o afastamento e já pensam em rejeição. Sentem um teste e já tentam provar que são bons o bastante. E quanto mais tentam provar, mais perdem terreno. Cada mensagem ansiosa, cada tentativa de reaproximação forçada, cada cobrança cria uma impressão involuntária de necessidade. E necessidade é repelente no universo feminino. Ela começa a te ver como alguém emocionalmente instável, fácil de manipular ou sem propósito. E essa percepção mata o desejo aos poucos. A filosofia estoica ensina justamente o contrário. Quando algo foge do seu controle, você deve voltar para dentro. Você não controla o comportamento dela, mas controla a sua resposta. E esse é o ponto que define os homens que passam nos testes dos que implodem. Quando você recebe um teste emocional e permanece calmo, centrado, presente e sem pressa, você demonstra força. Quando ela se afasta e você simplesmente segue sua vida, sem drama, sem cobrança, sem desespero, você passa no teste. Isso ativa na mente dela algo como: esse homem é diferente. A verdade é que esses testes revelam as inseguranças dela tanto quanto revelam a sua estabilidade. Ela quer saber se você é firme o bastante para lidar com a intensidade que ela mesma sente. Quer saber se você aguenta a vulnerabilidade dela sem perder o equilíbrio. Quer saber se você é um porto seguro ou só mais um cara que entra em pânico diante de qualquer oscilação emocional. E quando você responde com serenidade, ela sente alívio, porque finalmente encontrou um homem que não desmorona. O mais curioso é que quanto mais forte o desejo dela por você, mais fortes os testes podem se tornar. Quanto maior o medo de se envolver demais, mais ela pode tentar te empurrar um pouco, não para te derrubar, mas para ver se você fica de pé.
E ao perceber que você não reage como um homem comum, ela começa a te enxergar como alguém raro. O afastamento dela perde força, o interesse retoma intensidade e o jogo emocional muda completamente de direção, abrindo espaço para o próximo tópico. Quando um homem se mantém emocionalmente estável diante do desejo, do afastamento e dos testes femininos, ele sai automaticamente da categoria mais um e entra na categoria homem raro. Isso acontece porque estabilidade emocional não é apenas atraente, é magnética. Ela cria uma sensação de segurança que poucas mulheres encontram hoje em dia. Enquanto muitos homens reagem impulsivamente ao menor sinal de distância, o homem centrado permanece firme, calmo e claro. Ele não tenta controlar o comportamento dela, ele controla o próprio mundo interno. Essa estabilidade funciona como um antídoto para o medo feminino. Quando ela percebe que você não perde o controle emocional, mesmo quando ela puxa e empurra, isso envia uma mensagem silenciosa e poderosa. Eu não dependo da sua validação para ser quem sou. E paradoxalmente, é justamente essa independência emocional que faz o desejo dela crescer. Porque ela sente que você é difícil de manipular, difícil de abalar, difícil de controlar. E quanto menos controlável você é, mais atraente você se torna. Muitos homens confundem estabilidade com indiferença, mas os dois são opostos. Indiferença é fraqueza disfarçada. É o homem que não sente, que não se posiciona, que se esconde atrás de frieza para não se machucar. Já a estabilidade emocional é poder. Você sente tudo, mas não é dominado por nada. Você gosta, deseja, se interessa, mas não perde o eixo. E essa postura tem um impacto psicológico profundo na mulher, porque ela vê ali alguém capaz de lidar com emoções intensas, inclusive as dela, sem colapsar. A filosofia estoica sempre ensinou que o verdadeiro poder está na capacidade de governar a si mesmo. Marco Aurélio dizia que ninguém é mais forte do que aquele que vence a si próprio. Quando um homem age de acordo com isso, ele demonstra algo que vai além da sedução. Ele demonstra liderança. Ele não responde à provocação com desespero, não tenta adivinhar pensamentos, não entra em pânico com silêncio. Sua reação é tão sólida que ela precisa recalibrar o próprio comportamento, porque percebe que não está lidando com alguém comum. A estabilidade emocional masculina também desperta um tipo específico de comparação inevitável. Ela lembra dos homens que reagiam demais, imploravam, pressionavam, se desequilibravam. E nesse contraste, sua presença parece ainda mais valiosa. Ela começa a te perceber como alguém com propósito, alguém que não se desespera com o afastamento, alguém que mantém o orgulho no lugar e sabe exatamente quem é. É aqui que muitos homens começam a se destacar sem fazer esforço, porque a postura fala mais alto do que qualquer mensagem, frase ou atitude calculada. E quando essa estabilidade se consolida, algo fascinante acontece. A mulher percebe que pela primeira vez não é ela quem dita o ritmo emocional. Você não dança conforme o humor dela muda. Você não responde no mesmo tom. Você não é uma extensão das inseguranças dela. Você é um eixo. E é exatamente isso que faz o desejo dela se reorganizar e intensificar. O afastamento começa a perder sentido, os testes diminuem e o orgulho dela já não tem força suficiente para afastá-la. Essa virada prepara o terreno perfeito para o próximo ponto, onde tudo muda de verdade. Existe um ponto na dinâmica entre homem e mulher em que tudo muda, como se um interruptor fosse acionado. E essa virada acontece exatamente quando o homem deixa de reagir ao jogo emocional dela. Não porque ele queira vencer, mas porque finalmente entendeu que reagir demais é perder poder. Quando você para de se preocupar com cada mensagem, cada silêncio, cada sinal, você sai da posição de vulnerabilidade e entra na posição de liderança emocional.
É aqui que a mulher percebe, muitas vezes pela primeira vez, que não tem mais domínio sobre suas emoções. Quando você deixa de reagir ao afastamento, algo profundo se transforma. O desejo dela, que antes gerava medo, começa a se expressar de forma mais clara. Ela percebe que o controle emocional voltou para suas mãos, e isso tem um impacto imediato no comportamento dela. O orgulho perde força, os testes diminuem e a insegurança dá lugar à curiosidade. Ela quer saber por que você não está mais correndo atrás. Quer entender por que você não está mais sendo afetado. É como se o jogo que ela mesma iniciou deixasse de fazer sentido. Essa mudança ocorre porque, ao não reagir, você mostra que não é controlável. Mostra que tem propósito, rotina, foco, vida própria. E esse tipo de postura é extremamente atraente porque faz você se destacar instantaneamente de todos os outros homens que ela já testou. Enquanto a maioria se desespera, você apenas segue sua linha. Enquanto muitos tentam corrigir o afastamento com intensidade, você permite que o espaço cumpra seu papel. E essa calma faz ela reconsiderar a própria estratégia, porque agora é ela quem começa a se mover na sua direção. A filosofia estoica explica esse fenômeno com clareza. Quando você não se abala pelo que está fora do seu controle, você se torna invencível. E é exatamente isso que você demonstra quando para de reagir. Você se torna um homem emocionalmente independente, capaz de sentir desejo sem perder o eixo, capaz de ser rejeitado sem desmoronar, capaz de lidar com o jogo emocional feminino sem cair em armadilhas. E essa força silenciosa reorganiza a dinâmica completamente, porque ela percebe que está diante de alguém que não é facilmente substituível. A virada também desperta algo sutil, mas poderoso, na mente feminina: o reconhecimento do valor. Quando ela vê que você não se afetou, não implorou, não se descontrolou, ela enxerga você como um homem com opções, com disciplina e com padrões. E esse tipo de homem ativa o desejo mais profundo das mulheres, o desejo pelo raro. Ela começa a comparar você com os outros e, nesse contraste, percebe exatamente o que perdeu quando tentou te testar. O afastamento, que antes era uma estratégia, se torna um peso emocional para ela mesma. E é nessa fase que a dinâmica muda de vez. Ela volta. Às vezes devagar, às vezes com sinais sutis, às vezes com mensagens que parecem inocentes, mas é sempre um retorno. Porque quando um homem para de reagir ao jogo, ele quebra o ciclo de poder que antes estava nas mãos dela. E ao quebrar esse ciclo, ele se torna o eixo da relação, a referência emocional, o ponto estável. Essa virada redefine tudo que vem depois, fechando o ciclo de desejo, medo, orgulho e afastamento, e abrindo caminho para sua forma mais madura e intensa de conexão. No fim das contas, toda essa dinâmica entre desejo, medo, orgulho e afastamento revela uma verdade simples, mas transformadora. A mulher não está apenas observando você. Ela está observando a si mesma através de você. E o modo como você reage, ou deixa de reagir, determina não só o interesse dela, mas a qualidade da relação que poderia nascer dali. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de entrar em batalhas desnecessárias e começa a agir como um homem que lidera a própria vida e não como alguém que vive refém do comportamento alheio. É nesse ponto que surge a pergunta essencial: quem você quer ser quando o jogo emocional começa? O homem que perde o controle emocional ao menor sinal de afastamento? Ou o homem que permanece no próprio eixo, firme, claro, consciente do próprio valor? Essa reflexão abre portas para uma transformação profunda, porque te obriga a olhar para sua própria postura, seus hábitos, sua disciplina e seu propósito.
E no fundo, você sabe que é exatamente isso que separa os homens comuns dos homens de verdade. Quando você escolhe estabilidade, você não apenas atrai mais, você inspira mais. Você deixa de ser alguém que reage ao caos e passa a ser o homem que estabelece a ordem. E é isso que, no fim, faz a mulher se aproximar com honestidade, respeito e desejo real. Não porque você jogou melhor, mas porque você se tornou melhor. E como todo caminho de evolução masculina, a jornada começa dentro, nas pequenas decisões, nos silêncios bem administrados e na forma como você se comunica consigo mesmo. Agora, antes de ir, te deixo com perguntas que precisam ficar ecoando na sua mente. Você lidera sua vida ou suas emoções lideram você? Você reage ao afastamento ou permanece firme no seu propósito? Você se curva ao medo ou usa o medo como combustível para evoluir? São essas respostas que vão determinar não só suas conquistas, mas o tipo de homem que você está se tornando. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. Tem muita gente vivendo no escuro emocional sem entender por que as coisas não dão certo. E você pode ser o pontapé da mudança dele.